Ahora con ustedes, la palabra de vida con Pastor Marcos dos Santos. Vamos meditar em las bienaventuranças, puesto que hoy es el tercer domingo de las bienaventuranças. Acuérdese, el primer domingo estuvimos hablando de la primera bienaventurança. Qual foi? La primeira bienaventurança? Bienaventurado los pobres de espírito, los pobres. E estuvimos explicando que não significa isso, que uno tem que uno por ser pobre está com Deus e quem é rico está com o diabo. Isso normalmente os socialistas predicam, a esquerda predica sobre isso, mas é uma mentira. Posto que Abraão foi rico, Davi foi rico, não se trata. Se trata da pobreza espiritual, da necessidade. Aqueles que necessitam de Deus, reconhecem que tem isso, tem aquilo, pero o que mais necessita é a presença de Deus. E tanto é assim, que não são poucas as pessoas que têm todo e se matam. Têm todo, pero necessitam na substância. Têm todo, mas se não tem os holofotes em cima sujo, elas se deprimem. Se deprimem porque não têm a atenção da gente. Pessoas que quando perdem algo, perdeu a motivação de viver, porque tinham isso, aquilo, mas não tinham a Deus. Não tinham a presença de Deus. E os pobres em espírito são aqueles que reconhecem: eu necessito, por em cima de todo, a presença de Deus. Amém? Amém? Me explico, sim ou não? Também estuvimos falando sobre a segunda bienaventurança. Verdade? E a segunda bienaventurança, nós outros estivemos falando semana passada. Qual foi? Bienaventurado los que choram, porque eles serão consolados. Jesus disse: quem és bienaventurado, e depois disse qual é sua recompensa. Los pobres, de ellos el reino de Deus. E los que choram são bem-aventurados porque serão consolados. E por que serão consolados? Porque choraram em la presença de Deus. Porque derramaram suas angústias, suas necessidades em la presença de Deus. Confessaram suas debilidades, confessaram seus pecados, buscar a Deus com choro, com llanto, humilhando-se. Então, Deus não pode quedar sem responder, sem consolar. Deus consuela a estes. E por mais que estes choraram e morreram, estes estão consolados no paraíso de Deus. Sempre com Deus é vencer ou vencer. Com Deus vencemos quando aparentemente perdemos e vencemos quando aparentemente também estamos ganhando, também estamos vencendo. Amém? Sempre, como disse a palavra, todo coopera para o bem del que ama a Deus. Amém? Muito bem, e hoje vamos então falar sobre a terceira bienaventurança. Disse aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 5. Capítulo 5, versículo 5, disse aí: bem-aventurados los mansos, porque ellos recibirão la tierra por herencia. Bem-aventurado los mansos. Repita comigo: bem-aventurados los mansos, porque ellos recibirão la tierra por heredad.
Amém? Ele, Senhor Jesus, Ele afirma que os mansos, estes heredarão a terra. Estes possuirão a terra. E nós outros devemos entender o porquê os mansos heredarão a terra. Você vê, por exemplo, que Abraão foi um homem manso. Manso não quer dizer uma pessoa débil. Manso não quer dizer uma pessoa que tem sangue de cucaracha. Não quer dizer isso. Uma pessoa boba. Não. Manso significa que esta pessoa tem o domínio próprio. Tem o controle de suas ações, de suas reações, que não atua segundo o calor do momento, segundo os sentimentos quando estão em ebulição. Manso não quer dizer débil, mas quer dizer que a pessoa trata de buscar o momento para falar, trata de buscar a maneira de actuar mais sábia. A definição dos gregos de manso era o seguinte, e é o seguinte: imagina um animal, um caballo salvaje. É forte, é muito mais forte que qualquer caballo, mas é salvaje. Aquela força não tem controle. Uno não pode montar-se nele. Uno não pode guiá-lo. Ele está descontrolado, é salvaje. Não é amistoso. Não é sociável. É agressivo. Pode matar uma pessoa. É forte, pero não tem o controle. Não serve, a não ser para el abate. Não é assim? Como? Então, manso quer dizer aquele cavalo, ele foi ensinado, ele foi amansado, e agora se pode usar aquela força para algo útil, algo para o bem. Ele pode ser cuidado, ele pode ser usado e pode ser cuidado. Ele pode ser instrumento para bem. Aquela força pode ser canalizada para algo bem. Mas o salvaje não pode amansar-se solo. Você já viu algum cavalo amansar-se solo? Não. Tem um adestrador. Tem alguém que lo vá a ser com que ele tenha mansidumbre. Assim somos nós outros. Nós outros sem Deus não somos mansos. Somos salvajes em nosso pecado, em nossa arrogância. O ser humano é peligroso. O ser humano, ele não hace mais coisas malas porque Deus retiene a maldade do ser humano. Exemplo, há pessoas que outra hora ou outro momento, em outro tempo, eram borrachos, tomadores, eram grosseiros, eram pessoas impacientes, pessoas agressivas, odiosas, rancorosa. Pero
Depois que estas pessoas conheceram ao Senhor Jesus, estas pessoas se transformaram. Não é que elas não sentem mais rábia, não é que elas não sentem mais enojo, não é que elas não sentem mais vontade de isso ou de aquilo, não. Mas estas coisas já não las domina mais, porque tem alguém que la amansou. Deus, o Espírito Santo la amansou. E você mira para esta pessoa e diz, a gente mira e diz, o que passou com fulano? Quem te viu e quem te vê? Era uma pessoa que não levava afronta à la casa, como dizem alguns lugares, não? Não levaria afronta. Se alguém lhe pisar o cádio, ela lhe pisaria todos os cádios. Se alguém lhe hablara A, ela lhe diria todo o abecedário. Não é certo? Pessoas que não esperava alguém golpeá-la, ela já era a primeira a golpear. Eu me acordo que eu era assim. Não esperava que nada me golpeara, eu golpeava primeiro. Sim. E uno era assim, hasta encontrar-se com o amansador. O Espírito Santo, sim. Aquele padre que é de madre, que golpeava os filhos, que por qualquer coisa sacava o cuero de los hijos, que discutia toda hora com os vecinos, iba a polícia, sempre estava já a polícia ali, tentando acalmar os ânimos. Uma pessoa sem mansedumbre é assim. Uma pessoa sem mansedumbre é uma pessoa sem sabedoria, que é calentona, como dizem em espanhol, não? Em alguns lugares, muito calentona, muito agressiva. E a causa disso se ha metido em muitos problemas. Me acordo de uma pessoa que ella trabalho que conseguia, trabalho que perdia. Trabalho que conseguia não durava, a vezes, nem os 3 meses de experiências durava, porque tinha problema com uma, tinha problema com outra. E ella nos perguntou uma vez, por que não para um trabalho? E lhe dijimos, con este tu caráter, tu eres buena trabajadora, tu eres, tem ânimo, tem força, tem disposição, mas não tem mansedumbre. Por isso não quedas em nenhum trabalho. Necessitas pedir a Deus que te ajude a encontrar a mansedumbre. Necessitas que o Espírito Santo te dê mansedumbre. E o pior é que a pessoa disse, pero eu não me callo. Se me dizem, eu hablo, porque sou verdadeira. Não necessita ser mentiroso para ter mansedumbre. Não necessita ser hipócrita para ter mansedumbre. Não necessita ser assim. Simplesmente ter mansedumbre é entender que não vale a pena, que vou a ganhar discutindo com fulano, que vou a ganhar, ao revés, vou a perder. E esta pessoa estava sempre perdendo. Sempre estava perdendo. E por lo que conosco, hasta hoje vive perdendo. Porque aún não tem mansedumbre. E o que o Senhor Jesus disse aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra. Há aqui 2 tipos de terra. Primeiro, a terra
no sentido terrenal, no sentido deste mundo. Uma pessoa mansa, ela vai a conquistar a terra, vai conquistar seu espaço no trabalho, no deporte. Nós outros conhecemos muito bem isso, não? Aí, as mídias, as notícias estão que a vezes o jogador é buenaço, é jogador tremendo, mas é impulsivo. Então, peleia com o técnico, peleia com a direção, peleia com o padre, peleia com a madre, peleia com os amigos e não tem domínio. Isso se dá em todos os meios, em meio da política. Estes dias, vi um presidente que parecia que estava manifestado, enojado, porque um outro presidente lhe pôs uma sanção e este homem se transformou no bicho, ou parecia que estava manifestado, parecia que estava drogado, Deus meu. E eu lhe pergunto, isso resolve algo? Isso não resolve. Isso não resolve. Incluso, eu quero ler com vocês cinco versículos que mostram o quão é importante ter a mansedumbre. O quão é importante. Primeiro, nós temos que entender que a mansedumbre não vem de mim nem de você. Uno poderá dizer, não, eu vou ser manso, eu decido, eu creio, eu tendré mansedumbre. Entenda, o único que tem controle é Deus. Por isso, Ele nos pode dar controle. Porque Ele está no controle. Não é fulano, nem beltrano, nem cicrano, não é uma terapia, não é um psicólogo, não é buenos conselhos, é Deus. Tudo isso Deus pode utilizar para infundir o domínio próprio. Mas a essência, a matéria-prima que torna-nos manso, só quem tem é Deus. Nenhum livro, vou ler este livro aqui que me vai dar mansedumbre. Não creio. Este livro pode ter algum conteúdo, algumas inspirações, que nos podem incluso mostrar quem somos, não? Porque como a Bíblia revela como somos nós outros. Talvez neste momento que estamos falando, você se vê no espejo sua vida. Você se vê no espejo da palavra que você precisa de mansedumbre. Que você precisa ter mansedumbre em seu falar, em seu actuar, em seu trato com a gente. Você precisa incluso ter mansedumbre com Deus, porque a vezes você se passa de la raya com o Senhor. Menos mal que o Senhor não tome em conta, senão mandaria um rádio em nossa cabeça. Menos mal. Pero o domínio próprio vem de Deus. É um fruto. É um fruto do Espírito Santo. Mas como que Jesus disse, bem-aventurados os que são mansos. Então sou eu, sim, parece que sou eu, pero é algo divino. É algo de Deus. Não percebemos, pero é Deus. A vezes me surpreendo em algumas reações que eu tenho, porque digo, se não fora Deus, não reaccionaria desta maneira. E a vezes temos reações, eu tenho reações que digo, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso é minho, isso é carne. Isso é Marcos. E não quero, porque Marcos não me levará a um bom fim.
quem me levará a um bom fim? És o Senhor. Então, quando vemos determinadas ações e reações nossas, vemos claramente, é Deus que está comigo. Por isso reaccionei assim. E quando reaccionamos mal, temos que ver, sou eu. Está mal. Está errado. E tenho que lançar-me aos pés de Jesus como necessitado e implorar, Senhor, perdona-me e ajuda-me a melhorar. Pois a palavra de Deus não é para enterrar-nos. A palavra de Deus não vem mostrar nosso erro para que nós outros estejamos enterrados, muertos, para matar-nos, destruir-nos. Não! A palavra de Deus vem para levantar-nos, guiar-nos, dirigir-nos e cambiar-nos. Amém? Me explico, sim ou não? Não é quente assim? Que é de, ao dar-se conta, ao mirar no espejo da palavra de Deus e ver o quão feio são suas atitudes, o quão feio são suas reações, ela diz, me quero morrer. Não. A palavra de Deus não é para isso. Não é como Judas, que viu seu pecado e, no lugar de buscar arrependimento, ele se matou. Mas já Pedro, vendo sua negação, Pedro então corre. Quando Jesus disse, melhor, quando ele sabe que Jesus ressuscitou, lhe vem ao ouído de que Cristo ressuscitou, disse a Bíblia que Pedro corre mais que todos os discípulos. Ele corre. Ele poderia dizer, não foi. Depois de lo que eu hice, não tenho mais cara. Não é certo? Mas ele corre. Corre para Deus. Você corra para Jesus. Eu não sei como está a sua situação. Quantas macanas você ha cometido. Quantos errores, quantas tonterias. Pero não corra para lejos del Senhor. Corra aos pés del Senhor. Porque Ele é Ele que pode restaurar sua vida. Como restaurou lá de Pedro. Vamos a ler aqui o primeiro versículo. Está aí em Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3:2. Vamos a ler. Não vamos a detener-nos muito tempo, porque já estamos bem. Tito 3:2. Que a nadie difamem, que não sejam pendeceiros, sino amáveis, mostrando toda a mansedumbre para com todos os homens. Tratar os demais sem ser pendeceiro. Sabe o que é pendeceiro, não? As pessoas que pende, que se inclina a uma classe, a um grupo. Não é gente assim? Que são pendeceiro. Não, este meu filho eu quero mais. A ele, então, por mais que aquele filho está rotundamente errado, não sei se diz assim, que está recontra mal, e o outro não hizo nada, e a culpa está naquele, mas porque amo mais este que está errado, então eu castigo a este que não hizo nada, e aquele. Não seamos pendeceiros, mas seamos amáveis.
mostrando toda a mansidumbre para com todos os homens. A mansidumbre é tão importante porque ela nos hace actuar de maneira justa. Porque não vamos actuar segundo nossas emoções. Vamos tratar as pessoas com amabilidade e não com grosseria. Há gente que são grosseiras e se jactam, não? Eu sou assim mesmo. Eu sou bruto, bruta, eu sou cabadito, burrito. Estou dando patada em todo mundo. Só falta as orejas grandes, não? Pero não. Nós outros não somos assim. Não somos, fomos amansados. Não somos mais del mundo. Incluso, há pessoas que dizem, há gente que não são de Deus e tem a mansidumbre. Veja que não precisamos de Deus. As pessoas podem ter atitudes semelhantes às de los hijos de Deus, mas isso não é algo que vem do Senhor Jesus. É algo talvez que já aprendeu aqui ou ali, mas ponga lá em uma situação extrema e você vai ver que elas não vão suportar e vão mostrar seu lado perverso. Não seamos pendeceiros, seamos amáveis, mostrando toda a mansidumbre. Imagine esta pessoa no trabalho. Imagine esta pessoa na escola. Imagine esta pessoa dirigindo um grupo. Imagine esta pessoa guiando seus filhos. Imagine esta pessoa tratando com seu esposo, com sua esposa. Imagine a mansidumbre. Como não vai bendecir a uno, não? Como não seremos benditos? Também ela revela quem somos. Vamos a ler Colossenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a Colossenses, vou abrir a Bíblia com você, há que tenho aqui anotado, pero vamos todos juntos, Colossenses 3:12. 3:12, Colossenses, algumas horas antes, para trás de Tito. Disse aqui, versículo 12: vestiu-os, pois, como escolhidos de Deus, santos, amados, de entranhable misericórdia e benignidade, de humildade, de mansidumbre, de paciência. Um dos sellos de que nossa natureza cambiou se chama mansedumbre. E quando vemos uma pessoa mansa, uma pessoa controlada, uma pessoa equilibrada, vemos as marcas de Cristo nela. Mas também quando vemos uma pessoa alterada, tirando as coisas, rompendo tudo, estou enojado, vou matar. Há gente que o enojo é tão grande que empieza a cortar-se. Conhece gente assim que se corta? Se corta, quer matar. Você vê? Não, esta criatura precisa de um psicólogo, não, já precisa de Deus. É Deus que está faltando. Conhecer a Deus. A pessoa empieza a destruir as coisas. Conhece alguém assim?
Empieza a destruir todo. São características que falta Deus. La mansedumbre são as marcas de Cristo em nossas vidas. Ele mesmo disse, não? Ele disse, sim, vamos a ler. Se não me equivoco, eu puse aqui. Aqui está. Lucas. Tem que me ver aqui se eu puse. Mateus 11. Vamos a Mateus 11. Mateus 11, sim, porque Jesus, ele é nosso exemplo, nosso melhor exemplo. Vamos a ler. Leia aí comigo. Mire o que o Senhor Jesus disse. 11. Mis anteojos tenho que cambiar, gente. 11:29 diz assim: Llevad mi jugo sobre vosotros. Llevad mi jugo. Você sabe que eles o jugo, não? O jugo era algo que colocava em cima del touro. E o jugo, nele se ponia a cuerda. E se você tirava para cá, ele boi ia para cá. Se você tirava para já, ele boi ia para já. Então, o jugo guiava. São guiados por mim. Receba os laços de amor meu. Las cuerdas de amor. Amém? Llevad mi jugo sobre vosotros e aprended de mim, que sou manso e humilde de coração, e hallareis descanso para vuestras almas. Porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Amém? Veja que carga é uma coisa, jugo é outra coisa. Jesus não vai dar uma carga mais dela que eu pueda suportar e não nos vai ensinar algo que nós outros não podamos seguir. Claro que sim. Então, ele disse que ele é manso. Ele disse que ele é manso. E se ele é manso, não é que ele é débil, ele é forte. Mas ele é nosso exemplo de mansedumbre, que atua com justiça, que disse as coisas no momento certo, em la hora certa. Jesus dizia: não vou falar-lhes determinadas coisas porque vocês não estão preparados. Ou Jesus falava de uma maneira que era misericordiosa. Jesus disse: eu te perdono, pero não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Mira, estás aí, quase te apedreiam, e vas a ter uma morte horrível, pero te livrei, te perdono, pero não viva mais esta vida, não siga mais este mal caminho. Amém? Compreende? É isso. Então, se Jesus é nosso exemplo de mansedumbre, nosso exemplo, é parte de nossa natureza de los que são espirituais. Vamos a ler Pedro, capítulo 3. Vamos a ler Pedro, capítulo 3, e já vamos à oração, porque já são as 11 da manhã, já praticamente está em la hora de orar. Pedro, 1 de Pedro, encontraram? Ai, pastor, estou perdido, não sei onde está Pedro. E hace falta ler mais a Bíblia, não? Está mais íntimo com a Bíblia, verdade?
Capítulo 3, versículo 9. 3:9 disse assim: não devolviendo mal por mal, nem maldição por maldição, sino por el contrário, bendeciendo, sabendo que fuiste chamados para que heredais bendição. Heredasses bendição. Porque ele que quer amar a vida e ver dias buenos, quem quer ver dias buenos, refrene sua língua del mal, cuide esta língua. Ai, Deus mío, tem que necessita morderla em alguns momentos, não? Esse dia mordi minha língua, terrível. Mereceu, não? Refrene sua língua del mal, e seus lábios não hablem engano. Aparte-se del mal e haga el bien. Busque la paz e siga-la. Porque os olhos del Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a suas orações. Pero el rostro del Senhor está contra aqueles que hacen mal. La persona que não tem la mansedumbre, ella vai hablar mal, ela vai pecar com a língua, vai pecar com as atitudes, vai pecar em suas decisões, em seu juzgamento, vai ser pendenciera e outras coisas mais. Mas isso não faz parte da natureza dos filhos de Deus. E se a você lhe hace falta isso, você tem que orar mais, buscar mais. E uno disse, não, eu oro. Não ora. Não ora. Porque Deus vai dar o que pedimos. Se oramos ferventemente, buscamos isso. Não buscamos. Quando foi a última vez que você pediu, Deus, dá-me domínio próprio, dá-me mansedumbre? Quando? Pastor, não me acordo. Quizás nunca. E se alguma vez, sepa que assim como você precisa comer, precisamos comer todos os dias. Você come todos os dias? Você precisa, não? Precisamos pedir, Senhor, guarda meus pés. Guarda minha língua, guarda meus olhos, guarda meu coração. Sim, guarda, Senhor.